brincar de falar dos personagens como se eles fossem pessoas de verdade? Chegou o grande momento de revelar quem foram os melhores personagens dos livros que eu li em 2015! Yay! Lembrando que eles não estão em ordem de preferência. Então vamos começar. A Scout, de O Sol é para Todos. Ela é uma menininha muito fofa, decidida, com personalidade forte, que vive com o pai e o irmão mais velho no sul dos Estados Unidos, ali pela década de 30. Ou seja, ela cresce ali naquela sociedade muito preconceituosa, mas ela é educada pelo pai, que é um cara muito legal. Só pra você ter uma noção, o grande acontecimento do livro é que o pai da Scout, o Atticus, ele é advogado e ele se disponibiliza a defender um negro que foi injustamente acusado de estuprar uma mulher branca. Ele é o único em toda a cidade que faz isso. Eu tô falando assim, a Scout, o pai dela, tá parecendo até que é o pai dela que devia estar aqui na lista, né? Mas o que acontece? As crianças vencem. O livro é todo narrado pela Scout, então a gente vê a história pelos olhos dela. E cara, isso faz a gente se identificar com ela em um grau. É maravilha o tempo inteiro. O Nakata, de Kafka à beira-mar. O Nakata é um senhorzinho japonês que tem poderes especiais. Quando ele era criança, a Segunda Guerra Mundial tava ali rolando e isso significa que o Japão tava na merda. Pra você ter uma ideia, as professoras faziam passeios com as crianças menores pra catar cogumelo no mato pra poder comer, porque não tinha comida suficiente pra todo mundo. E aí, durante um desses passeios, passou um avião por cima de onde a turma do Nakata tava ali catando os cogumelos. E de repente todas as crianças caíram, como se estivessem desmaiadas. Todas as crianças acordaram como se nada tivesse acontecido, menos o Nakata. Ele ficou com sequelas. Por exemplo, problemas de aprendizagem e habilidade de falar com gatos. Sim, ele tem habilidade de falar com gatos. Isso significa que tem muita conversa humano-gato nesse livro e é muito legal. Então o Nakata fala com gatos e faz chover peixe do céu e faz muitas outras coisas que eu não posso contar aqui, com problema de dar spoiler. O Jim, de As Aventuras de Huckleberry Finn. Esse é um livro classicão do Mark Twain. E aí eu li e eu pensei, por que eu ainda não tinha lido isso? O livro é muito legal, é divertido, os personagens são muito bons. Mas ok, o foco aqui é o Jim. O Jim é um escravo que acabou de fugir com a intenção de se tornar um homem livre e poder comprar a esposa e os filhos. E enquanto isso, tem o Huckleberry Finn, também chamado de Huck, que é um menino ali de 12, 13 anos, que também acabou de fugir de casa, só que ele fugiu por um motivo diferente. Ele é um menino branco e ele fugiu porque o pai dele é abusivo, é um péssimo pai. E aí os dois acabam se encontrando, viram amigos e vão ali seguindo o mesmo caminho em direção à liberdade. Sendo que eu tô falando de um negro escravo e de um menino branco que foi criado, educado, acreditando que negro é pra ser escravo. Ele acha que isso é uma coisa que Deus mandou. Então você imagina a confusão que fica a cabeça do Huck quando ele começa a gostar do Jim, a achar que o Jim tem que ser livre mesmo. E essa mudança do Huck é toda por causa da personalidade maravilhosa do Jim. Ele é tão bom, ele é um amigo tão leal, que isso acaba ensinando o Huck uma nova forma de enxergar as coisas. E é por isso que o Jim merece muito estar nessa lista. O Axel e a Beatrice, de O Gigante Enterrado. Eles vivem na Inglaterra de 1500 anos atrás, em um povoado muito pobre, que vive cheio de medo dos ogros lá fora e das outras criaturas horrendas que comem criancinha. Mas o pior monstro de todos é uma neblina super misteriosa que ninguém sabe de onde vem, e essa neblina causa esquecimento. E é uma situação muito apavorante, porque você vê ali as pessoas não lembrando de nada, elas não lembram de coisas que aconteceram há minutos atrás, é bizarro. Mas o Axel e a Beatrice, que são velhinhos e eles são um casal, eu não lembro se eu já tinha dito isso, eles começam a ter uns vislumbres assim de memória. Eles começam a achar que tem um filho. E então, para achar esse filho, mesmo sem saber qual caminho direito tomar, eles se lançam numa viagem de autoconhecimento. E é muito bom acompanhar tudo isso. Os diálogos entre eles, as atitudes de um com o outro, e como isso vai se desenvolvendo e se modificando. É simplesmente apaixonante. As coisas vão acontecendo com uma força. É o tipo de coisa que te atinge lá no fundo. Eu acho que essa
sensação que esse livro me causou, ela vai me acompanhar por muito, muito tempo. O Arturo, de Espere a Primavera, Bandini. O Arturo Bandini é o filho mais velho do Svevo e da Maria. O inverno chegou e como eles são muito, muito pobres, o inverno é um obstáculo para a vida. As roupas que eles têm não esquentam de jeito nenhum. O pai, que é pedreiro, ele não consegue trabalhar porque o cimento simplesmente congela. E o Arturo, ele não consegue fazer o que ele mais ama na vida, que é jogar beisebol, porque o campo tá cheio de neve. E é por isso que o nome do livro é Espere a Primavera, Bandini, porque depois que o inverno acaba e a primavera começa, é quando a vida começa a voltar para essa família. O Arturo é o alter ego do escritor, o John Fante, e ele entrou nessa lista porque ele é simplesmente muito bem construído. Ele é complexo, como todo ser humano, e essa complexidade toda faz ele ficar muito real. Tão real que eu tenho a impressão de que se eu esticar a mão assim pro ladinho, dá pra eu fazer carinho na cabeça dele. Ou dar um soquinho, né, dependendo da situação. E essa foi a minha lista de melhores personagens de 2015. E esse é o coiso! E é óbvio que esses não foram os únicos personagens bons que eu encontrei por aí. Mas se eles aparecem nessa lista, significa que eles foram os que mais me fizeram vibrar, os que mais mexeram comigo. Mas e você? Você conhece algum desses personagens? Já leu algum livro desses que eu citei? Conta aqui pra mim nos comentários e não esquece de dar like no vídeo e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E aproveita pra fazer a sua própria lista, né? Eu já comecei a minha de 2016, mas eu não vou contar nada aqui porque é surpresa. Tchau!